em todas essas ações que ele faz. Né, de práticas comerciais, os Estados Unidos praticando o protecionismo e a China, uma grande defensora agora do liberalismo, porque é o grande interesse. A produção chinesa vem aumentando a cada ano e há uma necessidade aí de integração com esses novos mercados pelo mundo. A gente vai agora, só voltando à nota que os Estados Unidos divulgaram para justificar essa taxação, você vê aí em inglês na íntegra essa explicação e eu vou ler aqui um trechinho. Como é que ficou então o texto? Abre aspas. A China enfrenta uma tarifa de até 245% sobre importações para os Estados Unidos como resultado de suas ações retaliatórias. Isso inclui uma tarifa recíproca de 125%, uma tarifa de 20% para abordar a crise do fentanil e tarifas da seção 301 sobre bens específicos, entre 7,5% e 100%. A seção 301, reforçando da Lei de Comércio, foi projetada para abordar práticas estrangeiras injustas que afetam o comércio dos Estados Unidos e pode ser usada para responder a atos, políticas e práticas de governos estrangeiros que sejam, abre aspas, irracionais ou discriminatórias e que onerem ou restringam o comércio dos Estados Unidos, segundo o Departamento de Comércio norte-americano. Na investigação da seção 301, os Estados Unidos apuraram práticas desleais da China relacionadas à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e também inovação. A atenção está em setores estratégicos para os asiáticos, como tecnologia da informação, fabricação de máquinas automatizadas e robótica, veículos de nova energia, os NEVs, equipamentos de aviação e voo espacial, entre outros produtos. No restante do texto, a Casa Branca detalha as principais decisões da política econômica e comercial do presidente Donald Trump e classifica as tarifas como uma forma de, abre aspas, nivelar o campo de atuação e proteger a segurança nacional dos Estados Unidos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, respondeu ao questionamento de jornalistas locais sobre as tarifas de 245%, afirmando que, abre aspas, podem perguntar ao lado americano o valor específico das tarifas e que a China deve manter sua posição, segundo o jornal estatal chinês Global Times. Em 2 de abril, no que Trump chamou de Liberation Day, ou Dia da Liberação, o governo americano impôs uma tarifa de 10% sobre mais de 180 países, além de individualizar tarifas recíprocas para os países com os quais os Estados Unidos têm maiores déficits comerciais. Então, as taxas chegaram a 50%, mas no caso específico da China, essas taxas foram se acumulando, foram aumentando até chegar a esse nível de 245%. E a China já reagiu, quer a ajuda da ONU nessa questão. O governo da China enviou, nesta quarta-feira, uma carta a todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, convocando-os para uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da entidade. O objetivo desse encontro é debater o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos e sobre o que os chineses chamam de bullying do governo de Donald Trump contra os chineses. A reunião deve ocorrer já na próxima quarta-feira. Na carta encaminhada aos países, a China acusa os Estados Unidos de lançar uma sombra sobre os esforços globais pela paz e desenvolvimento, particularmente de países em desenvolvimento, com foco no unilateralismo e práticas de bullying. O texto do documento chinês diz o seguinte, abre aspas, todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, são vítimas de unilateralismo e práticas de bullying. Ao usar tarifas como arma de extrema pressão, os Estados Unidos violaram gravemente as regras do comércio internacional e provocaram choques e turbulências severos na economia mundial e também no sistema de comércio multilateral, lançando uma sombra sobre os esforços globais pela paz e também pelo desenvolvimento. Essa chamada guerra tarifária entre Estados Unidos e China tem se acirrado nos últimos dias.
Nesta quarta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do governo chinês, Li Jian, disse que os Estados Unidos deveriam parar com o tarifaço e a pressão máxima adotada com ameaças e chantagens, caso queiram dialogar e negociar com a China. Lembrando que essa reação surge um dia após a Casa Branca divulgar esse comunicado oficial, no qual afirmou que o país de Xi Jinping enfrentará tarifas ainda maiores de até 245% por causa dessas ações consideradas retaliatórias. Essa disputa tarifária, conforme projeção da Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, deve gerar uma desaceleração do crescimento da economia global diante do cenário de tensão e incerteza comercial, como o professor Rubens Duarte acabou de destacar. A China está aberta a negociações comerciais com os Estados Unidos, mas qualquer conversa deve ser baseada no respeito, bem como em uma maior consistência e também reciprocidade do governo Donald Trump, disse uma pessoa familiarizada com todo o pensamento do governo chinês. Professor Rubens Duarte, a grande pergunta, a grande dúvida do